Saudações a todos, professor Fabão na área. Nós vamos ver na aula de hoje exercícios de lei de formação da função. Se você não assistiu ainda a aula 2, clique aqui no card, vai lá, assista e depois venha fazer os exercícios. Roda a vinheta! Para a aula de hoje eu preparei 2 exercícios top. Você vai agora pausar o vídeo e vai tentar fazer. E depois solta o vídeo e corrige comigo. E aí, o que vocês acharam? Difícil? Observe aí na tela. Item A. Escreva no caderno a fórmula matemática. Fórmula matemática já vai me remeter à lei de formação da função. Aquele conteúdo que nós aprendemos na aula passada. Então é isso aí que se trata, esse item A. Então vamos lá. Na tela aí, eu tenho a seguinte lei. Q de x é igual a 72 mais 10x. Da onde eu tirei cada termo aí dessa função? Olha, primeiro, esse 72 saiu da multiplicação daquele 12, que é o valor cobrado por cada cliente que tem hora agendada, vezes a quantidade de clientes. Está no enunciado, 6 clientes. Então, quando eu multiplico 12 vezes 6, me dá 72. Esse valor é fixo, não muda. Agora, nós vamos para o meu valor variável. Então, eu tenho ali, agora eu tenho 10. Da onde saiu esse 10? É o valor cobrado para aqueles clientes que não têm hora marcada. E a quantidade de clientes pode ser a quantidade que o profissional conseguir estar atendendo. Então, eu botei 10 que multiplica x, uma vez que o x não é conhecido. Tá aí na tela. Então, essa é a minha função. O item A eu já resolvi. Agora eu vou ir para o item B. No item B, eu tenho o seguinte. Qual foi a quantia arrecadada em um dia em que foram atendidos 16 clientes? Tenho que ter muito cuidado com esse 16. Porque, a princípio, eu substituo dentro da minha função. Não é assim que nós fazemos? Só que, nesse caso aí, eu já tenho 72 na minha função, que é justamente 6 clientes multiplicado por 12. Então, eu já tenho 6 clientes. Então, eu vou ter que tirar esses 6 clientes desses 16. Então, na verdade, quem eu vou substituir é apenas 10. Tirei os 6 dos 16, sobraram 10. Botei na minha função agora. Agora é tranquilo, né? Agora é 10 vezes 10 dá 100, mais 72, 172. Item B, resolvido. Vamos para o item C. Qual foi o número de clientes atendido em um dia em que foram arrecadados R$ 212? Esse item é diferente do anterior. O anterior, ele te dá a quantidade de clientes, mesmo com a pegadinha, e ele quer o valor arrecadado. Nesse daí é o contrário, ele te dá o valor arrecadado e quer a quantidade de clientes. Novamente, eu tenho que me atentar para aqueles 6 clientes que são fixos. Olha na tela o que eu vou fazer. Primeiro, coloquei ali a minha função. Agora, o valor arrecadado é o Q de x, é o valor que eu sei quanto que é. Então, no lugar do Q de x, eu vou colocar 212. E agora, eu vou descer toda a minha função. Tá aí. Agora, eu preciso isolar o x. O x precisa ficar sozinho em um dos lados da igualdade. Vou deixar ele do mesmo lado que ele já está. Aquele 72 vai passar para o outro lado com o sinal trocado. Ali ele está positivo, ele vai passar para o outro lado negativo. Agora eu vou fazer a conta, 212 menos 72. Isso vai me dar um total de 140, igual a 10x. Novamente, o x precisa ser isolado. Aquele 10 não pode ficar ali. Ele está multiplicando o x. Eu vou passar ele para o outro lado com a operação inversa. Se ali ele está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. Vai ficar dessa forma. 140 dividido por 10. Observe agora que o x está sozinho. É isso que eu estava procurando. E eu tenho agora, fazendo a minha divisão, x igual a 14. Quando eu olho para x igual a 14, parece que já é o resultado que eu estou procurando. Só que eu tenho que me atentar no enunciado. O x são só aqueles clientes que não têm hora marcada. Eu tenho que acrescentar os clientes que têm hora marcada, que é justamente aqueles 72 que está na minha função. 72 reais. Quando eu falo quantidade de clientes, são 6. Então, eu vou somar ali, 14 mais 6. Agora sim, agora eu tenho um total de 20 clientes. Então, o item C já está respondido.
Vamos agora para o item D. Qual é a expressão que indica o número C de clientes atendidos por dia em função de X? Eu sei que o enunciado, às vezes, você lendo, você não entende. O que ele está perguntando? Ele quer uma expressão que te dê o total de clientes. É muito tranquilo. Os clientes fixos, você já sabe. Quem são os clientes fixos? São 6. Esse daí não muda. Então, você vai botar 6 na expressão. E os clientes variáveis? Esses você não sabe. Você vai chamar ele de X. Professor, é 6 mais X? Simples assim. Olha aí na tela. Né? Parece que é difícil porque o enunciado, ele realmente é muito pesado. Mas quando a gente explica, fica tranquilão. Então, o exercício 1, item A, B, C e D, já destruímos. Agora nós vamos ver o exercício 2. Esse exercício ele é um pouquinho mais complexo que o exercício anterior. Caso você não tenha visto ainda a aula anterior, eu aconselho você assistir a aula anterior e depois você venha para poder fazer esse exercício. Dá uma pausa aí no vídeo, tenta fazer sozinho e depois libera o vídeo, ok? E aí, conseguiu? Como é que foi? Foi difícil? Vamos aí para a tela. Para que você possa compreender esse exercício, eu vou fazer uma analogia com outra situação. Observe aí na tela. Observe o seguinte, você tem um picolé que você compra a R$1 e você vende esse picolé a R$3. Isso vai te gerar um lucro de R$2, pelo menos um lucro aparente. Agora nós vamos começar a acrescentar elementos nessa situação. Você saiu de casa e foi até a fábrica de picolé. Então você já gastou R$5 de passagem. Aí você comprou gelo seco para botar no picolé. E depois você teve que ir para a praia para poder vender o picolé. Terminou o seu trabalho no seu dia, você teve que voltar para casa. Isso te gerou um custo de R$24. Então agora, se você analisar a primeira situação, se você vende um picolé, na verdade, você não ganha nada, porque o lucro que você teve não pagou a sua despesa, ok? Se você vender 5 picolés, também não vai pagar a sua despesa. Se você vender 12 picolés, fica no 0 a 0. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar toda essa situação e transformar ela numa linguagem matemática. Preciso de muita atenção agora para você compreender passo a passo. Primeira coisa, tudo que você arrecada dentro da matemática é chamado de receita. Então, o que você vai conseguir arrecadar com a venda vai ser chamado de receita. E nós vamos colocar uma função chamada R de X. O que é isso? É a receita em função de X. E o que seria X? A quantidade de picolé que você vende. Então, R de X vai ser igual a 3x, porque o valor do picolé é R$3. Tranquilo? Agora nós vamos ver uma outra função. Eu tenho a função custo. O que é a função custo? É justamente tudo aquilo que você gasta nesse seu processo de venda. Então, observe aí, ó. Eu coloquei que a função custo é R$24, que nós já calculamos ali, né? Tudo que você gasta para poder fazer esse processo, mais R$1 por picolé que você compra. No caso aí, a quantidade de picolé nós chamamos de X. Então, a gente tem a receita, que é tudo aquilo que você arrecada, e temos o custo, que é tudo aquilo que você gasta. E agora nós vamos formar uma terceira função, que é a função chamada de lucro. Olha aí na tela. Essa é a função lucro. O que a função lucro faz? Ela pega tudo que você arrecada, tira aquilo que você gasta e o que sobra é o seu lucro. Agora nós temos que ter cuidado na substituição, porque o sinal negativo ali na frente do custo de X, ele vai trocar o sinal de todo mundo. Olha aí na tela, ó. R de X é a minha função receita, que é o quê? 3x. Vou pegar e vou descer. Vai ficar assim, ó. 3x. Agora eu vou descer o meu sinal negativo. E agora eu vou fazer o quê? A função custo, eu vou colocar ali. O que é a função custo? Olha lá, ó. É aquilo ali que eu acabei de circular. Eu vou pegar e vou descer ela. Tenho que ter o cuidado de descer e colocar entre parênteses. Por quê? Aquele sinal negativo, ele vai trocar o sinal de todo mundo que está ali dentro.
Caso você tenha dificuldade em operações com sinais, em expressões, nós temos um vídeo no canal escrito expressões numéricas. Lá eu coloco a hierarquia, as regras e explico tudo direitinho, ok? Vamos lá. Agora eu vou tirar do parêntese e todo mundo vai mudar de sinal. Então vai ficar assim, ó. 3x continua porque não estava dentro do parêntese. O 24, que era positivo por causa do sinal negativo, ficou negativo. O 1x, que era positivo por causa do sinal, ficou negativo. Então eu tenho a minha expressão lucro. Com essa expressão lucro, eu posso calcular o lucro. Olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar essa expressão e vou adaptar o item a esse exemplo que nós demos. Ó, qual é o número de unidades que o fabricante deve vender para não ter lucro nem prejuízo? Então essa pergunta poderia ser assim: qual a quantidade de picolés que precisa ser vendido para que não haja nem lucro e nem prejuízo? Se essa função é a função lucro e eu não quero ter nem lucro e nem prejuízo, eu vou ter que fazer com que ela seja igual a zero. Agora é só eu repetir a minha função. Olha lá. Observe aí na tela. Ó. Eu tenho assim, ó, 3x. E do outro lado ali, ó, eu tenho menos 1x. Ora, se eu tenho 3 e eu tiro 1, eu vou ficar com quanto? 2x. O menos 24 permaneceu na minha função. Agora, o que eu vou fazer? Eu tenho que deixar o x sozinho. Então, eu vou pegar esse menos 24 e vou passar ele para o outro lado. Lembrando, como ele é menos, ele vai para o outro lado como mais. Agora, do meu lado direito da igualdade, ficou só o 2x. Só que eu quero deixar o x ali sozinho. Esse 2 está multiplicando o x. Eu vou passar ele para o outro lado. Ali ele está multiplicando, ele vai ir como divisão. Agora, o zero e aquele sinalzinho de mais, eu também vou tirar dali, que ele não me interessa. Agora, eu tenho 24 dividido para 2. Isso é igual a x. Agora sim, vou resolver a minha divisão. Ó. Então, x é igual a 12. Justamente aquilo que nós encontramos lá atrás. Quando for vendido 12 picolés, eu não vou ter nem lucro e não vou ter nem prejuízo. Agora nós vamos aplicar isso aí na seguinte questão. Ó. Um fabricante vende um produto por 80 centavos a unidade. O custo total do produto consiste em uma taxa fixa de 40 mais o custo de produção de 30 centavos por unidade. Pergunta item A. Qual é o número de unidades que o fabricante deve vender para não ter lucro nem prejuízo? Pergunta B. Se vender 200 unidades desse produto, o comerciante terá lucro ou prejuízo? Agora você vai pausar o vídeo e vai tentar fazer. Olha só, se você conseguiu formar a função lucro, que é essa aí que está na sua tela, ó, é porque você compreendeu o que nós ensinamos há poucos minutos. Agora nós vamos fazer as substituições. O lucro vai ser igual a zero, respondendo o item A. Então, ó, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 80 e 30. Observe que 30 está negativo. Vou subtrair. Vai ficar assim. O zero se mantém. 80 menos 30 deu 50, que multiplica P menos 40. Lembrando, o P aí é justamente o produto vendido, né? Nessa situação eu coloquei P, mas poderia ser X ou qualquer outra incógnita. Agora o que eu vou fazer? Eu quero deixar o P sozinho. Então o menos 40 vou passar para o outro lado. Olha lá, ó. Ele estava ali negativo, foi para o outro lado positivo. Aí agora, ó, um é negativo, o outro é positivo. Vou pegar o zero e o mais e posso tirar dali, não vai interferir em nada. Agora eu tenho 0,50, que pode ser também escrito como 0,5, vezes P, que é o produto. Tenho que deixar o P sozinho. O 0,50 vai descer dividindo, uma vez que ele está multiplicando ali. Ó, desceu ali, ó, dividindo. Agora eu tenho 40 dividido para 0,50. Isso vai dar, ó, 80. Então, a quantidade de produtos para esse exercício, para que o comerciante não tenha nem lucro nem prejuízo, ele deve vender 80 produtos. Tranquilão? Vamos agora para o nosso item B. O item B, eu coloquei novamente a minha lei de formação,
lucro nessa situação, porque ele quer saber se tem lucro ou prejuízo. E agora, no lugar do P, que é do produto, eu coloquei 200. Aí basta eu fazer as multiplicações, né? 0,80 vezes 200 e 0,30 vezes 200. Isso vai me dar 160 menos 40, que já estava aí na fórmula, menos 60, que é o resultado da multiplicação. Quando eu faço essas contas aí, ó, vai me dar que o lucro de 200 produtos é R$60. Respondendo então a pergunta do item B, se vai ter lucro ou prejuízo, vai ter lucro. E a gente saberia até responder qual a quantidade do lucro, ok? Então nós chegamos ao final de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado. Se esse material tem te ajudado, se você tem gostado das nossas aulas, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa um like, um comentário e compartilhe, ok? Bons estudos para todos e até a nossa próxima aula.